Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Eu espero que a graça de Deus aí, né? É isso. Mais um podcast com a graça do Glória Senhor. a Deus. Estamos aqui para mais um bate-papo bem bom. gostoso. Um tema forte, né, amiga? Forte. Como todos, né? Como você tinha Todos. falado, né? 2026 está sendo tremendo. Eu espero que para você também, independente das dificuldades, tem sido um ano desafiador. Eu acho assim, Deus está dando uns temas meio complicados para nós. Difícil, mas só que muito grandes. Sim. Assim, entendimento, crescimento, né? O dia a dia tem sido desafiador de 2026. Sim. Eu não sei para vocês, mas para mim está sendo muito desafiador. Mas é tão gostoso quando a gente percebe o cuidado de Deus, a presença dele ali, cuidando da gente, direcionando, né, amiga? Por mais que tá difícil, flui, vai embora, né? É caminha. isso. E tem muita novidade, muito convidado. Fiquem ligadinhas que vai ter muita novidade no Kairos. Inclusive, uma outra novidade bem bacana. Sim, olha, a gente vai fazer um Kairos para jovem. É isso. Ouvir também a opinião dos jovens, a visão dos jovens. Eu acho que Deus quer falar com todo mundo. É isso. Todos, né? Com todos. Deus quer falar com todos. Então aí vem, né, o Kairos, um braço nosso, né? Um filho, vamos dizer. Filho nascendo. E Deus, assim, deu rápido para nós, né? Esse filho. Não deu 9 meses, gente. É verdade. Mas eu assim, eu vejo que Deus está com pressa. Sabe? A volta dele tá próxima. Você vê, né? Cada coisa acontecendo, né? E Deus quer alcançar mais vidas. Quanto mais vida alcançar e ser transformada. E a base, né? Que é a palavra. A gente fala que é um bate-papo, mas é um bate-papo alicerçado na palavra. Sim. Que muitas vezes hoje está escasso. Então é um cronômetro, né? E vai ser muito bom ter isso também na linguagem jovem, na linguagem pré-adolescente, principalmente os jovens de hoje em dia, né? Eu acho que eles têm que ver que a alegria, né, também tá no jovem que segue a Deus, que busca, né? A alegria não tá só no mundo, essa alegria falsa. É verdade. Né? Então, eu acho que vai ser impactante. Vai ser muito bom. É isso. Então, aguardem, fiquem ligadinhos nas vinhetas que nós vamos soltar, porque logo, logo vai ser muito em breve. Vai ser muito em breve. Vai ter aí um Kairos diferente, uma linguagem jovem. Pode falar o nome, amiga? Você que sabe, você que manda. Vamos fazer surpresa? Vamos fazer uma vinheta depois? Vamos lá. Para te deixar curioso. Vai ser o Kairos, mas tem um nome, tem uma pitada do jovem aí. Então fique ligadinho que vocês vão saber aí o que o Vitor que fala. O Vitor é ansioso também. O que fala? Vou fazer assim, ó. Se até o final do nosso podcast a gente tiver aí bastante visualização, a gente vai falar. Isso. Então, no final. Fica até o final com a gente. Isso. Então, isso. Vamos pro tema. Vamos voltar pro nosso tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo. Isto. E o versículo base está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, 10 e 11. Diz assim: Por isso, Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posições, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que lindo, né? É uma passagem bem forte, né? Aqui em Filipenses, essa passagem está dizendo o quê? Que Deus deu autoridade suprema a Jesus. Sim. O nome de Jesus, na autoridade que ele carrega, todo joelho vai se dobrar. Todo principado e toda potestade tem que sair. Lembrando, assim, que o Pai passou para o Filho, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Olha só, né? Mas se a gente for seguir uma hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Sim. Mas não existe uma diferença entre Pai e Filho.
Eles são um só. Um só. Então, e Jesus, ele alcançou essa autoridade porque ele renunciou o título de Deus para vir ao mundo em forma de homem e sentir tudo aquilo que nós sentimos e carregar todas as nossas dores. Então, por que Jesus é considerado o nosso advogado? Porque ele sabe, ele sentiu, ele teve a experiência de vivenciar todos os nossos sentimentos, todas as nossas lutas, todos os dias aqui na Terra. Jesus vivenciou tudo. Sim. É como um estágio. Quando a gente vai se preparar para um cargo, a gente passa pelo estágio. Para que é? Para aprender. Aprender aquela função, aprender a lidar com aquelas pessoas, com aquele cargo, certo? Sim. Jesus, ele passou por isso. E de excelência. Verdade. Ele fez tudo de excelência. Ele passou por tudo com excelência. Então, ele tem o direito de ter toda a autoridade nessa terra. Jesus tem essa autoridade. Ele conquistou essa autoridade, né? E trazendo para nós hoje, o que nós entendemos? Não é nada sobre mim, não é sobre você, não é sobre você. É sobre a autoridade que a gente carrega. Como que nós carregamos essa autoridade? Quando nós reconhecemos Jesus sobre a nossa vida. É porque tem uma passagem, né? Que através do Senhor a gente vai fazer obras maiores. Mas através dele. É bem claro isso. Isso. Não é? E aí eu quero explicar e não quero questionar e nem condenar as pessoas que seguem determinadas religiões e seguem outros deuses. Certo? Sim. Por que nós, para que você possa entender, por que nós não recorremos a outros deuses ou santos ou outras divindades, né? Cada religião tem um nome. Sim. Porque justamente por isso, porque a autoridade foi dada suprema. Se nós temos a soberania sobre Jesus, nós não precisamos de nenhum, porque a palavra fala que ele é o nosso intercessor. É o único, né? Que ele é o nosso advogado. Então, por exemplo, eu particularmente respeito muito Maria. Ela foi a mãe de Jesus. Ela foi uma mulher que foi escolhida a dedo para gerar a promessa. Quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço, Maria, porque, gente, olha, foi escolhida para isso. Sim, né? Para gerar. Né? Apesar de ter pessoas que desvalorizam, não é a questão de desvalorizar quem ela é. Sim. Mas se eu posso, ela mesma, né? Vamos citar? Quando foi lá para transformar a água em vinho, Maria estava no cenário. Sim. Maria já viu a possibilidade do milagre, porque foi ela que foi falar com Jesus. Foi. E ela que falou, fez? Ela não foi lá e falou assim, eu vou transformar. Sim. Não. Ela falou assim, filho. Ela reconheceu a autoridade de Deus. De Jesus. Então, hoje, para que eu vou recorrer a ela se eu tenho livre acesso? Sim. Se a própria Maria, né, já foi ela mesma foi na fonte. Você tá entendendo? Então, nós não precisamos terceirizar o serviço. Sim. A gente respeita a convicção de cada um, mas para que você possa entender a nossa posição. Eu não preciso recorrer a terceiros, eu posso ir direto. Quando Jesus foi crucificado na cruz, foi justamente por isso. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso direto ao Pai. Livre, né? E a própria Maria demonstrou isso. A própria Maria também, né? Ela diz para os discípulos, façam tudo o que ele vos disser. Né? Ela instruiu. Eu gosto muito de seguir esse princípio porque ela poderia ter dito, filho, faça assim, faça assado. Ela era mãe. Ela poderia... Faça dessa forma. Não. Faça tudo o que ele... E ela ainda incentivou Jesus, né? Sim. Porque ela incentiva, Jesus fala, não é chegada a minha hora, mulher. E ela, não, filho. Chegou, sua vez, vai! Então, assim, eu acho essa passagem muito linda. E eu gostaria, né, que houvesse um entendimento sobre isso bem profundo. Porque Jesus pagou um preço tão alto por nós. Você sabe, amiga, às vezes as pessoas lê a palavra, lê a Bíblia, mas ela não compreende, sabe? E assim, é importante a gente ter esse racional, de entender aquilo. De meditar, de fluir, de entender as circunstâncias, né? Porque
questionar mesmo. Peraí, isso aqui tá aqui por quê? Porque eu perguntar, né? Porque ser profunda, né? Sim. E aí, o mais lindo de tudo isso é que o Pai passou a autoridade suprema para Jesus. Sim. E o que Jesus fez com nós? Que se nós crêssemos, que se nós tivéssemos nele coisas maiores do que ele fez, nós faríamos. Mas é pela nossa graça? Não. É pela nossa conquista? Não. É por ele. É através da legalidade dele. Então, nós temos sim autonomia para fazer prodígios maiores do que Jesus fez. A gente tem que ter entendimento que nós não somos nada sem ele, né? Nada. Porque até o ar que respiramos vem dele. O fôlego de vida vem dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo é dele. Então, tudo, a glória, a majestade, o poder, é tudo dele, né? A gente tem que a gente tem que estar nesse lugar de posição. Eu tenho passado por dias de vários conflitos internos, pessoais, mas a minha oração tem sido, Pai, a tua vontade. Sim. Às vezes, no calor do momento da emoção, a gente quer tomar algumas decisões e atitudes e jogar tudo pro alto. A gente quer fazer. Semana passada a gente estava até conversando, né, amiga? Eu falei, a Patrícia Carne faria assim. Mas a Patrícia no espírito vai fazer essa. Isso. Né? Por quê? Às vezes a nossa vontade é quebrar tudo, é chegar arregaçando tudo. Mas qual é a vontade de Deus? Né? Às vezes essa situação é uma lixa para te moldar. Às vezes é um teste para saber se você vai ser aprovada nas suas atitudes. É verdade. Porque é muito fácil a gente estar aqui, nossa, que lindo, a Paty Avan pregando, falando, ensinando. Mas, gente, pôr em prática não é fácil. Não é para você, também não é para nós. Não pensa que é diferente para nós. Verdade. Nós temos que matar, renunciar nosso eu todos os dias. Nós somos igual vocês. Né? E assim, é um leão por dia. Um leão por dia. Nós também erramos. Um leão por dia. Às vezes falamos o que não devemos, no momento que não devemos, agimos, fazemos, e temos que nos ajustar. Porque... E é só que assim, eu, pelo menos falando por mim, mas eu falo também por ela, porque a gente vê a busca, né? Estamos juntos aqui, a gente vê a busca, a gente reconhecemos que tudo vem dele. Sim. Né? Porque é sempre joelho no chão, né? E reconhecer mesmo que nós nada flui sem ele dá o tema, ele coloca no coração que a gente vai falar, ele dá as palavras, tudo sobre ele. Porque que você possa aprender a ser assim, né? Eu sou uma pessoa muito sanguínea, eu às vezes, principalmente, eu aprendi a não fazer mais as coisas quando eu estou chateada ou quando eu estou muito brava. Porque a gente enfia os pés pelas mãos. Interfere, né? Interfere, né? Então, às vezes, eu me recluso, eu fico quietinha, eu vou buscar em Deus, eu não vou... se eu tenho um compromisso, é melhor eu não ir. Para não fazer, para não agir com a carne. E agir com o espírito. E é difícil, não é fácil. Não é, principalmente quando a gente está chateado, quando a gente está ferida, quando a gente está magoada. É muito difícil. Mas eu também aprendi que a gente não pode deixar de expressar aquilo que a gente sente. Ser verdadeiro com as pessoas. E hoje não tem mais essa verdade. Não tem. É assim, é um querendo tomar o lugar do outro, então passa limites. Né? Você passa limites mesmo. Até você vê tanto suicídio, homicídio, você vê. Porque é um lugar que age na ira. Então, e a vontade dele fica maior, né? E você falou até nesse ponto, amiga, eu queria trazer um assunto aqui até, que talvez muitos vão discordar de mim, talvez até você. Mas eu cheguei num ponto de vista, aquele caso que tomou maior repercussão, da esposa que estava traindo e o marido matou os 2 filhos e se suicidou. E virou uma guerra nas redes sociais, né? Sim. Uns defendendo a esposa, porque ela tem o direito de constituir família, de tal, e apedrejando o marido, outros apedrejando ela e defendendo o marido, enfim. Eu acho que a gente chegou num ponto que as pessoas estão tão doentes. Quando eu vi o noticiário, eu chorei. Porque foi uma família destruída. É uma família, né? Foi uma família. Independente, porque eu estou de longe, então eu não sei como ele era como homem, como pessoa. Eu não sei, pode ser que ele fosse um traste. Mas eu também não conheço ela. Pode ser também que ela era um traste. A gente não sabe,
né? Eu não acompanhei a família. Como pode ser que ela era uma excelente pessoa, ele um traste e vice-versa. Mas o contexto geral é que, no geral, havia uma traição, um erro. No outro contexto, independente se era certo ou errado, se ela tinha motivos para trair ou não, nada justifica tanto a traição como nada justifica o suicídio e ainda de 2 crianças inocentes que pagaram o preço. Sim. O que eu vejo, uma família totalmente destruída, uma família linda, destruída pelo adultério e agora pelo suicídio e assim, afetando 2 crianças inocentes. Então, gente, destruição total de ambos os lados. Eu consigo ver que foi uma brecha. Não importa qual lado foi, mas foi uma brecha. Que feriu ambos os lados. Um erro foi consequência de outro erro. E gerou mais erro, né? Você tá entendendo? Sim. Porque eu quero acreditar, pelas fotos das redes sociais, que eram 2 pessoas boas, tanto ela quanto ele, que talvez não estivesse dando certo mais no relacionamento por N motivos, eu não sei. Sempre, eu acho que num casamento nunca existe o 100% certo nem o 100% errado. É uma junção de fatores, né? Claro, existem casamentos abusivos, enfim, a gente não tá entrando nesse mérito. Mas como pessoas, nós falhamos, né? Eu falho, meu esposo falha. Aí foi uma constituição de erros. E agora, uma divisão. Uns massacram ela que não vai ter mais vida. Porque uma ação dela gerou uma reação que levou ao fracasso 3 vidas. E uma ação dele causou um impacto sobre a vida dela que ela vai carregar para o resto da vida. É verdade. Então, eu acho que isso já serve de punição. Nós não precisamos punir, nós precisamos amar. Ele não está mais aqui para ser amado, mas ela está, né? Então, nós só tem... Nem quem está perto tem o direito de julgar. Que dirá nós que estamos de longe, de hostilizar. Todos nós erramos, né? Todos nós. Como diz aquela passagem, né? Atire a primeira pedra se você nunca pecou. Né? Então, foi uma situação que, assim, eu fiquei muito mexida, mas eu não tomo nenhum partido. Sim. Porque eu não conhecia ele, nem as atitudes dele. Também não conhecia ela, nem as atitudes dela. Nada justifica tanto a traição quanto a ação cruel que ele teve com os próprios filhos. Eu só vejo mesmo, a brecha, né? brecha. Mas só que a gente tem arrependimento, amiga. Deus nos dá o arrependimento para ver isso. E às vezes, ali no calor, nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer no calor de uma dor tão insuportável. Talvez mexeu com a masculinidade dele, sim. Talvez se fosse ao contrário. Mas assim, a gente vê o quanto a sociedade está doente, né? As pessoas estão doentes. Erros em cima de erros. E uma família tão linda foi devastada. E quem pagou o maior preço? Os filhos. Sim. Os filhos pagaram o maior preço. Então, que a gente possa refletir mais, que a gente possa buscar mais a visão de Deus, a autoridade de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, mas façam escolhas assertivas, né? Não, repito mais uma vez, não estou aqui para julgar a vida dela, não conheço, não sei, mas talvez se tivesse optado pela separação ao invés da traição, a história teria sido diferente. Talvez não. Talvez seria mais um louco aí que mataria os filhos, mesmo assim, a gente sabe que tem casos assim. Mas isso nos dá o poder da dúvida, né? Isso quem vai dizer é ela que conhecia o marido, ou quem estava ali perto. Voltando no tema, às vezes aconteceu sobre isso mesmo. Um querer ser melhor e maior que o outro. Tipo, mais poder que o outro. Você faz, mas eu também faço mais. Então, é sobre isso, né, amiga? Eu acho que a gente tem que pensar e poder tá tudo sobre mim, né? Então, não queira você pagar na ira, eu sou melhor, você não é melhor. Né? Se ele tivesse refletido um pouco, né? Talvez ido sozinho refletir, ele teria pensado, ponderado as crianças, ponderado a própria vida, né? Porque casamento se desfaz, não é o fim. A nossa dependência também não pode ser o outro. E sobre pensar, esse aí eu tenho outro podcast nosso, Deus já nos deu. É racional, ser racional. Pensar mesmo antes de agir, né? Porque ele poderia seguir a vida
de outra forma, com os filhos, sendo feliz, né? Não precisava ter tido esse fim trágico como aconteceu. Então, que a gente possa refletir verdadeiramente sobre tudo isso e que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração cada dia mais. Hoje você vai ver muito falsos profetas. Tem que tomar cuidado. A autoridade nossa é dele. Vai vir, o anticristo. Com quem você se aconselha, com quem você se abre. Tome cuidado, porque a autoridade é só dele. Isso. Tudo vem dele, não é verdade? E é por ele. E agora, estamos dando bastante visualização hoje. O assunto tá bem gostoso. Nós vamos ter que falar, o que vem por aí. Porque palavra é honra, nós temos que honrar isso. Então você pode ficar ligadinho que nos próximos dias vai começar o podcast Kairos Connect. Bom, palavra jovem, com visão jovem, mas alicerçada nos princípios da palavra de Deus. E por que Connect? Isso eu vou deixar o jovem explicar, porque tudo tem um fundamento. Não foi, eu gosto, não é. Tudo vem dele, como nós acabamos de falar, tudo é por ele, né? E eles vão explicar isso também, tudo certinho, né? Do Kairos Connect. Então ficou curioso? Fica ligadinho e não perde. Não perde a nossa agenda, né, amiga? É verdade, tá recheado, gente, de coisa boa. Um beijo e até semana que vem. Beijo.